Fala galera, tudo certo? Estamos aqui em mais um podcast, nosso Imovecast. Eu sou o Danilo, estou aqui com o Henrique, com o Ibson. A gente está com o nosso convidado aqui, que daqui a pouco o Henrique vai apresentar. Queria dizer que nosso canal é um canal totalmente independente. Nós mesmos que custeamos aqui com as nossas despesas. A gente tem hoje um patrocinador novo aí para anunciar, é a Black School. Beleza? E também junto aí com a galera da Headline, né? Que a nossa convidada do programa anterior, Juliette, fez essa parceria aí com a gente. Por motivos hoje da gente estar um pouco corrido em relação à agenda aqui do estúdio, a gente não conseguiu entrar em contato, mas a ideia é que tenha algum brindezinho e alguma coisa aí também pra galera que a gente vai, para os nossos seguidores e tal, e também a galera que tá vindo aqui fazer esse programa com a gente, beleza? Ibson vai falar umas paradas aqui sobre o nosso lançamento de episódio e tal, sobre o nosso canal, e a gente segue o Henrique apresentando o convidado de hoje. É isso aí, vamos embora. Fala galera, beleza? Me chamo Iveson, tá? Só pra lembrar vocês, nossos episódios são gravados aí a cada 15 dias, a gente tá divulgando aí pra vocês. Lembra de seguir lá nosso Instagram, tá? Imovecast, lá no Spotify também. Segue lá nosso podcast no YouTube, tá? Dá aquele legalzinho lá, comenta, se inscreve no canal, é muito importante aí pra gente continuar crescendo aí e ficar por dentro das nossas novidades, beleza? Henrique vai apresentar nosso convidado aí pra gente dar continuidade à nossa conversa de hoje. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Henrique e hoje a gente está com um convidado aqui que é uma referência no assunto que ele domina. É um cara que vai agregar muito hoje no nosso podcast e nesse episódio também. Vocês vão gostar muito de ouvi-lo e eu espero que hoje a gente quebre muitos paradigmas sobre o assunto que é. Já a gente vai falar o que é, vai apresentar. E é isso. Estamos trazendo hoje aqui o nosso amigo Rafael Reis. Ele vai se apresentar um pouco aqui, falar um pouco dele, um pouco da sua história acadêmica e é isso. Beleza? Primeiramente agradeço ao convite de todos vocês, do Imovecast, a quem está aí assistindo. Vamos quebrar alguns paradigmas aqui hoje. Me chamo Rafael Reis, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação pelo Uniswan lá do Rio de Janeiro. E sou clínico, né? Então passei um pouco aí a área acadêmica, mas eu convivo mesmo em contato com pessoas ali que vivem com dor, principalmente dores na região da coluna. Apesar de atender pessoas com dor crônicas diversas, complexas, a minha área de atuação é um pouco mais voltada para as condições de dores na região da coluna. Então vai ser um prazer aqui compartilhar conhecimento, tirar dúvidas, quebrar mitos e paradigmas em relação às dores lombares, enfim. Rafa, fala um pouco da tua formação acadêmica. Tá, eu sou formado em fisioterapia, graduado lá em 2010 pela Uninasal, atualmente, né? E de lá até os dias atuais eu fui fazendo diversas outras formações, como osteopatia, diversos métodos, né, e técnicas manuais, como o método Busquet. Além disso, né, dentro dessa jornada, né, até os dias atuais, eu comecei a perceber, né, que certos pacientes não melhoravam com essas abordagens que eu estava aplicando. Então eu comecei a entrar um pouco mais na área de dor, porque acho que muita gente, né, que não entende da área da saúde assim, acha, poxa, o fisioterapeuta, que é o meu caso, né, ele aprende sobre dor na faculdade. Na verdade, a gente não aprende nada sobre dor na faculdade. Não tem nenhuma disciplina que fala especificamente sobre dor, né? Então, a gente sai da graduação propondo... Sabendo que ela existe, né? Sabendo que ela existe. Então, a gente sai propondo a tratar algo que a gente não conhece. Então, isso sempre foi um desconforto meu. E aí, quando eu comecei a aprofundar um pouco mais em relação às pesquisas, aos estudos, né, eu percebi que existia um gap muito grande e aquilo que eu estava fazendo, né, nos meus pacientes conseguia beneficiar uma pequena parcela de pacientes. Só que a minha grande maioria, né, das pessoas que me procuravam eram pessoas que apresentavam dores por anos, né, 5 anos, 10 anos. E eu percebia que nessa população eu dava uma patinada grande. Então, apesar de ter a formação completa em osteopatia... A galera que tinha mais necessidade, digamos Isso. assim, né? O cara já tem dor há tanto tempo. Isso. Então, tipo, poxa, vou fazer os 5 anos de osteopatia. Fui lá, fiz 5 anos. Os resultados continuavam o mesmo.
E a partir desse desconforto, né, eu comecei a estudar mais e a entender mais sobre a complexidade que é dor. Né? Deveria ter na graduação uma disciplina só exclusiva sobre dor. Né? E a partir disso, né, eu comecei a perceber também um lado científico meu, um lado de querer buscar e promover um pouco de ciência, que foi quando eu entrei no mestrado, né, lá na Uniswan, no Rio de Janeiro, junto com uma grande equipe, né, orientado pelo Ney Mesiá, que é uma das maiores referências quando a gente fala sobre dor de coluna atualmente. Então, ele foi o meu orientador. E defendi agora, né, 3 dias antes do carnaval, agora em fevereiro. Então, Carnaval foi uma comemoração. Tá perto. E a minha área justamente foi dores na coluna, em específico dor na região cervical. Né? Então, meu projeto foi relacionado à dor no pescoço, porque a área de cervical também é uma área que é pouco pesquisada. A gente tem diversas pesquisas sobre dor lombar, muitas, mas quando a gente vai ver para dor cervical é um limbo. Né? Então, tem pouca pesquisa, seja pesquisa explorando os pensamentos de pessoas com dor na região do pescoço, seja pesquisas explorando intervenções para o tratamento da dor cervical. Então, e a partir disso também comecei a perceber uma carência dentro dos profissionais da saúde que lidam com pessoas com dor diariamente. E sou idealizador do Clube Dor, que é um clube de assinaturas que fala somente sobre dor para profissionais da saúde que querem lidar com pessoas com dor, né? Quer melhor entender e conseguir eleger as melhores intervenções, seja prescrição de exercício, seja intervenção medicamentosa, apesar de não ser médico, mas trazer o que as evidências falam sobre medicamentos para diversas condições de dor. Sim. Né? E também sou idealizador, sócio também da Ciência Terapias, que é uma clínica que atende pessoas com dor aqui em Recife, e também da formação Coluna 10K, que aí é um curso online também para fisioterapeutas, para ser referência no tratamento das dores de coluna. Que massa. Pouca coisa, né? Ô, Rafa, primeiro eu acho que a gente vai falar do assunto principal, né? A gente trazer o que é dor, trazer uma perspectiva assim do que é dor mais atualizada e tal. Bom, dor, né? Quando a gente fala do conceito específico assim de dor, quando a gente pergunta, é bem interessante isso. Quando a gente pergunta à população em geral o que é dor, a gente vê que existem diversas respostas para as pessoas, né? Muitas vezes elas não remetem dor a uma alteração na estrutura, mas às vezes um sofrimento. Experiência, né? É uma experiência, é algo que irrita, mas acho que nós, profissionais da área da saúde, a gente tende a remeter dor como se fosse, poxa, você tem alguma alteração no seu corpo e por essa alteração você está vivenciando essa dor, né? Mas a gente muitas vezes se remete dor como se dor fosse uma coisa. Dor, na verdade, não é coisa nenhuma. Dor é algo que é subjetivo, que depende de contexto, depende do ambiente que o indivíduo está inserido. E a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é um dos maiores, não, é o maior órgão que mais estuda a dor, né? Ela definiu em 2020, né, ela atualizou a sua própria definição de que dor é uma experiência sensitiva e desagradável associada ou semelhante àquela associada, dano real ou em potencial tecidual, né? Um dano tecidual real ou em potencial. E se a gente for pela própria definição, né, a gente entende que, então se dor é uma experiência, ela é um fenômeno individual. Tá? E a partir dessa definição, a gente tem que começar a entender que para a gente abordar um indivíduo que sente dor, a gente tem que ter um olhar individualizado. O contexto, né? O contexto dele. Então, se dor é uma experiência, e a experiência ela é única, ela é individual daquela pessoa, eu tenho que entender quais são as preferências dessa pessoa na hora de prescrever um exercício, por exemplo.
né? Sim. Quais são os receios dessa pessoa para aquele movimento? Uma pessoa com dor lombar. Muitas vezes a gente fala, né, não pode pegar peso, não pode dobrar a coluna para pegar um peso. E quando a gente olha para as evidências sobre isso, a gente vê que as evidências não suportam, né, essa ideia de que a gente tem que pegar um peso no chão com a coluna ereta, por exemplo. Né? As evidências não suportam isso. As evidências suportam que se você tem uma dor, você entra dentro de um descondicionamento adaptativo ali naquele momento. E que esse condicionamento adaptativo, ele tende a não perpetuar dependendo de quais são as atitudes que o indivíduo tem perante aqueles movimentos que ele tem um receio de piorar a condição dele. Tá? Então, Rafa, e por exemplo, interrompendo aí, quando, tipo assim, tu falou de dobrar a coluna e tal, pegar peso do chão, eu vejo que muitas vezes a galera, travei minha lombar fazendo levantamento de terra. Quando acontece uma manifestação assim, tipo, ao acaso, foi porque tipo, o corpo já estava no limite e se excedeu e você não se atentou àquilo, ou porque realmente tipo, aconteceu o fiasco e... vamos lá. Quando a gente fala o que é que causa dor na coluna, né? Não existe uma única causa. Né? A gente falar assim de dor, causa e dor... Eu digo mais na situação assim, tipo, vamos ser bem objetivo assim, travei a lombar fazendo levantamento de terra, quadrado lombar, tipo, porra, caralho, eu não consigo mais nem ficar em pé direito, enfim, nesse pique assim. Então, quando a gente olhar para um movimento único e exclusivamente naquele momento, naquele recorte, é negligenciar diversas outras coisas que podem estar acontecendo com aquele indivíduo. Então, a gente não pode falar justamente o que causa aquela dor. Foi causada porque ele fez um movimento de pegar um peso no chão, como é um deadlift, um levantamento terra. Mas entender como é que está o som desse indivíduo. Como é que estão os níveis de estresse? Porque eu acho que a gente sempre busca trazer pro momento, como se aquele exercício fosse o que lesionou ele. Só que tem... Tá olhando a ponta do iceberg isso, ali só. Né? A relação de causalidade. Né? E não é necessariamente. É um atleta, por exemplo, que está num volume de treino muito grande, naquele momento pode ter desencadeado ali um espasmo muscular, decorrente de um volume de treino muito grande. E aí entra a parte de vocês para gerenciar esse volume. Sim. Mas, poxa, o cara não está com volume de treino grande. E aí, mas como é que está a aptidão física daquele indivíduo? Será que ele colocou uma carga que o corpo dele suporta aquela carga? É uma outra pergunta. Outras perguntas que a gente tem que sempre se fazer como profissional, né? Será que aquele indivíduo, aquela pessoa que foi fazer um movimento, o que é que ela pensa sobre aquele movimento? Né? Existe essa crença de que, por exemplo, eu faço crossfit há 8 anos e tem 8 anos que eu sempre falo pra galera, por que tem que manter as costas seladas quando vai fazer um deadlift? Não, mas para proteger a coluna. Mas peraí, se tu mantém as costas seladas, tu faz o que com os eretores? Né? Que são os músculos das costas. Contrai. Tá. Tu vai pegar uma carga, tu vai contrair ainda mais, não vai? Vou. Se a gente pensar nessa relação biomecânica de tensionamento e relaxamento, qual o sentido de levantar uma carga com as costas o tempo inteiro contraídas? E dá um tilt na galera. Porque quando a gente olha para os estudos que tiveram essa proposta de ver análise biomecânica, a gente vê muitos estudos em que tem uma melhor redistribuição da carga do corpo quando a pessoa ela deixa a lombar em semiflexão. Entende? Agora, vamos lá, eu sou do CrossFit, vai fazer um movimento de snatch, vai fazer um movimento de clean, né? Que snatch é aquele movimento acima da cabeça de clean, onde a postura ela é importante para a performance, para o gesto técnico, né? Para o ser gesto feito, esportivo precisa... é uma coisa. A postura é importante para você conseguir colocar mais carga e evoluir a sua capacidade de treinamento músculo-esquelético. Existe uma técnica específica do movimento. Né? Isso, mas não quer... Isso é uma coisa, a gente falar isso é uma coisa. Outra coisa é a gente dizer, não, você tem que manter essa postura para você não machucar a sua coluna.
São coisas totalmente diferentes. E a pessoa que está absorvendo aquilo ali acaba reforçando a ideia de que a coluna é uma estrutura que precisa manter uma estabilidade, que a coluna é uma estrutura frágil. E isso faz com que os comportamentos que essas pessoas vão tendo ao longo da vida é sempre de Protetivo. Cria-se um bloqueio, né? isso, tentar se... Aí a coluna fica dura, né? E não sentar mais relaxado, entendeu? A coluna, você tem ali 26 vértebras, pô. 26 vértebras não faz sentido nenhum ser uma estrutura rígida que você tem que ficar mantendo aquilo ali. Pô. Até porque a coluna em si tem as suas curvaturas naturais, Sim, né? tem suas eu não lembro curvaturas. onde foi que eu vi assim, algum vídeo, alguma postagem, alguém falando, um podcast, e o cara fala que se a coluna fosse para ficar reta, ela era um osso só, tipo um fêmur. Isso. Ela é dividida justamente para ter essa movimentação. Isso, E a gente não mobilizaria a coluna, né? Como a gente mobiliza normalmente. E aí, né? o que a gente olha para as pessoas que têm dor lombar crônica? São geralmente aquelas pessoas que andam meio robotizadas, que Já também anda com muito medo isso, também. a gente. dissociação não tem tanta dissociação entre as cinturas escapulares e pélvica, né? Assim, a bacia mais e os rígida, ombros, né? São pessoas mais rígidas. Porra, E aí, são comportamentos que acabam mantendo essa capacidade protetiva, mas que isso pode estar sendo reforçado com a crença que aquela pessoa tem, que essa crença foi passada justamente pelos profissionais da área de saúde. Então é importante o que a gente comunica para a população. A gente está fazendo com que as pessoas sintam mais medo de fazer o movimento e, consequentemente, isso afastando às vezes as pessoas de fazer um movimento. Sei lá, não pode correr porque você tá no sobrepeso. A gente não tem estudos dizendo que pessoas mais gordas lesionam mais o joelho na corrida. Pelo contrário, as pessoas mais gordas não lesionam mais do que as pessoas mais magras quando correm. É só ela respeitar o condicionamento no físico volume, né? dela. Exatamente. Entendeu? exato. O corpo se adapta, né? Ô, Rafa, tu tinha me falado agora sobre esse comportamento de uma pessoa com dor crônica, que ela apresenta essa rigidez entre essa musculatura, né, essa dissociação entre escápula e lombar. E a gente vê ainda, tradicionalmente, a galera olhando isso aí como fraqueza de músculos abdominais. E, tipo, chega uma pessoa com uma dor lombar, se já tá rígido, aí você vai lá e coloca o cara pra fazer prancha e tal, tá ligado? Uhum. Aí, Isso é uma questão, né? Porque a gente precisa no dia a dia, tem estudos mostrando isso, de 1% só da nossa atividade dos músculos do core, né? Que são esses músculos profundos, para fazer as nossas atividades. E se o problema da dor na coluna é o core fraco, então o cara que é um bodybuilder, ele nunca teria dor na coluna. Né? E se o problema é um core, a gente tem que ter uma coluna fortalecida, então a criança ela já teria dor na coluna e todo idoso ia sentir dor na coluna. Uhum. Então a questão não é essa. A questão não é a gente pensar de uma maneira somente estrutural, biomecânica. Não é que a biomecânica ela não seja importante. Ela é importante, mas só que a gente supervaloriza muito a biomecânica e esquece de fatores que são primordiais, como fatores psicológicos, fatores sociais, que isso acaba contribuindo muito na manutenção, né, da dor persistente. A gente tem estudos recentes de pesquisadores brasileiros que mostraram que catastrofização, né, pensamentos catastróficos como magnificação da dor, então você que tem dor na coluna e que fica magnificando ainda mais a sua dor, você tem mais risco de manter essa dor 5 ou 7 vezes mais do que pessoas que não têm pensamentos catastróficos. Pensamentos catastróficos também são pensamentos negativos, né? Essas pessoas que ficam, eu nunca vou melhorar, eu já tentei de tudo e nada adianta para mim porque eu sou diferente. Esses pensamentos, os estudos têm mostrado que aumenta muito o risco de cronificação da dor lombar. E a gente pensa ali, quando a gente olha para fatores biomecânicos, o que é mais relevante é pessoas que fazem trabalhos manuais, curvando muito a coluna, elas têm um pouco mais repetitivo, tem um pouco mais de chance, mas esse risco é de 1,8, se não me falha a memória agora. Enquanto pensamentos catastróficos é de 5 a 6 vezes mais.
né? Então, e aí, o que é que a mídia e a sociedade valoriza mais? A biomecânica, que ela tem um peso, mas não é tão grande assim como a gente acha que é. E desvaloriza os outros fatores, como sono, estresse, medo e evitação, alta eficácia. São fatores que são importantes que as pessoas entendam que se ela quer melhorar da dor crônica na lombar, por exemplo, ela tem que ser uma pessoa mais autoeficaz, ou seja, ela tem que ser uma pessoa que tenha um melhor enfrentamento em relação à dor dela, né? Tenha menos comportamentos passivos. Que seria comportamento passivo, né? A pessoa sente dor, toma um remédio. Ficar Pessoa deitado, né? sente Se dor, limitar, faz a fazer nada. movimentos por conta Sente da dor, dor. eu Né? não vou Fica fazer fazendo nada repouso. até a dor ir embora. Ô, Rafa, essa questão que tu tinha falado sobre a relação da biomecânica hoje, eu penso muito assim, quando é um atleta, por exemplo, uma pessoa do CrossFit, aí eu ainda, tipo, vamos dizer, a biomecânica talvez ali seja interessante. Sim, ali é importante. Mas quando é uma pessoa normal que não, tipo, eu particularmente que atendo pessoas que não é atleta, pessoas normais, a biomecânica ela vai estar, quando vem alguma pessoa com dor, não vai estar dentro do aspecto lá em cima, na ponta, como se ela fosse a principal causa. Porque eu não vejo, assim, por essa... Essa questão, por exemplo, vamos supor que o atleta do CrossFit, até para não banalizar tanto o core assim. Então não é para exercício de core, não adianta de nada? Não, adianta. Por exemplo, se você não treina core no CrossFit, você não vai fazer os movimentos ginásticos. E simples. não só no CrossFit, no geral, então. né? No geral, né? Mas, por exemplo, os movimentos, a biomecânica nesses atletas, elas devem ser restritas no treinamento. Então, Terminou o treino, relaxa. Se movimenta normal. É igual, faz lá aquela série de bíceps. Tu termina a série, não é pra tu ficar com o bíceps contraído. E aí o que é que a gente vê? As pessoas ficam mantendo aquela ativação abdominal ali. onde Eu não tem, já né? atendi diversos pacientes que chegavam, quando eu olhava, as pessoas não encostavam na cadeira. E aí, a gente tá meia hora aqui conversando. Me responde uma coisa, por que Parece o Robocop pensando por que e até travado. agora você não relaxou na cadeira? Não, porque minha fisioterapeuta, minha professora do Pilates, meu personal, disse que eu tenho que ficar mantendo a postura e ativando o abdômen. Tá doendo, agora ela tá doendo. Tenta relaxar o abdômen. Relaxa o abdômen e relaxa aqui em cima a torácica. E aí você percebe que a pessoa meio que desaprendeu a relaxar. Ela não consegue relaxar, ela tenta relaxar e fica aquela coisa meio que ativando ali, aquele espasmo, né? Só que quando ela aprende a relaxar, ela fala, poxa, parece que assim agora não dói. Entende? Então, Pode crer. e aí é uma questão comportamental. E todo músculo ele tem a questão da contração, né? Da ativação e do relaxamento. Até E a pessoa fica naquela ativação o tempo todo ali e vai acabar Até porque não gerando tem uma... distúrbios negativos nesse caso. Até porque não tem uma demanda específica para tu ficar colocando um músculo em ativação. Tipo, não tem uma carga, não tem nada, tá normal. É a mesma coisa da escápula. Fica presa a escápula o tempo todo. Bom, não tem demanda para tu tá prendendo aqui. Pra que tu vai ficar assim o tempo todo? Tem gente que fala, mas eu sou meio curvado. Seu pai é curvado? Sua mãe é curvada? Não, beleza, isso é sua genética. É assim, você nasceu assim e é assim, entendeu? Pode crer. Vai viver assim. Agora, isso não impede o fato de você treinar a musculatura. Sim. Mas querer, tipo, corrigir algo que é da sua natureza, é meio que você ir contra a sua própria biomecânica. Aquela questão do agachamento. Né? Tem que agachar assim, não pode fazer retroversão pélvica, não pode isso, não pode aquilo. Eu mesmo, se você for me pedir para eu não fazer uma retroversão pélvica no agachamento, eu não vou agachar. Porque o meu quadril, ele tem uma retroversão. Então, é minha biomecânica. Até 90 não. Passou de 90 ele... Entendeu? Então, isso é normal. Agora, a questão é o quanto o seu corpo está treinado para aquela carga e para aquele movimento. Ô, Rafa, tu falou assim sobre, né, a gente tava falando sobre a questão da coluna, e aí a gente fala muito sobre treinamento, o Henrique falou também da questão do treinamento de core e tal. Eu vejo uma coisa hoje que também a galera meio que não tem a noção certa do que é core, e consequentemente os treinos de core, eles ficam meio que defasados aí em si,
pela demanda que o cara tem, por exemplo, sabe? O cara faz uma modalidade coletiva que precisa de muito giro de tronco e o cara faz um treino de core fazendo prancha e abdominal supra. Não tem tanta correlação em transferência. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso e eu queria também saber uma coisa particular em relação a, tipo assim, como é que tuas abordagens em relação a teus atendimentos? Porque tu falou que é um fisioterapeuta clínico, né, de fato, e tu já tem também um certo tempo aí e tal, e agora tu trabalha mais específico em relação à dor. Então, hoje os conceitos de dores já mudaram muito em relação às abordagens. Eu queria saber essa pegada aí, mais ou menos. Então, em relação ao treinamento de core, eu acho que se for um treinamento de core com a finalidade de performance, né, eu acho que você tem que olhar qual é o objetivo daquele indivíduo. Se é um atleta que dentro do gesto esportivo dele tem muita rotação, não faz sentido ele trabalhar core com prancha estática ali. Né? Assim como, por exemplo, às vezes você precisa também jogar alguns exercícios mais simples. Né? Hoje mesmo me fizeram uma pergunta sobre um exercício para quadril. Né? Que você coloca uma band apoiada assim num rack, coloca a band na cintura da pessoa e pede para a pessoa estabilizar o quadril ali naquela posição, que os exercícios de controle motor, tanto para quadril e joelho, são excelentes. Né? Eu olho assim, o peso desses exercícios de controle motor para essas regiões tem um peso muito maior do que para a coluna. Mas é o que eu falei para o seguidor. Não adianta eu colocar esse exercício, que é um excelente exercício, mas se o paciente ou a pessoa ela não consegue performar naquele exercício por diversos distúrbios motores ali. Então, o treinamento de core, ele precisa ser prescrito dentro do contexto daquele indivíduo ali. Então, você entender os fundamentos, né, ativação dos músculos mais profundos, como o transverso, como os músculos do glúteo, os flexores de quadril, a cintura, os periscapulares, mas dentro de um contexto que faça sentido para a pessoa. Né? E o meu atendimento hoje, em relação às pessoas com dor, há muito tempo atrás era um atendimento muito voltado para essa parte biomecânica. Então eu ficava olhando desvios posturais. Né? Hoje em dia eu não olho isso. Hoje em dia, tipo, eu estou avaliando o paciente. Quando eu faço uma avaliação postural, a pessoa tem que ter uma postura muito aberrante. Tá? Tipo, um lateral shift. Para quem não sabe o que é um lateral shift, é um desvio lateral do tronco. Escoliose. É uma escoliose adaptativa, não é uma escoliose estrutural em si. Sim. Então, tipo, geralmente o paciente que tem uma dor lombar aguda, ele fica meio troncho assim, sabe? Meio inclinado. Mulher que usa muita bolsa também do lado se enquadra aí? Não, porque não faz sentido fazer essa alteração avaliação, que os estudos mostram que o meu próprio orientador, ele é responsável pelo maior estudo que avaliou, né? Por exemplo, o uso de celular e dor cervical. E o estudo mostrou que não teve nenhuma associação entre o uso de celular e dor cervical. Acho que até foi no Fantástico, se eu não me engano, que teve uma relação disso que os caras falavam que quando você segura o celular, causa uma compressão de peso e tal. E não, dentro de uma perspectiva evolutiva, isso não faz sentido nenhum. Porque meus avós mesmo liam jornais há muito tempo atrás na mesma posição e nem por isso dor cervical era tão evidente quando a gente vê os dias atuais. Acho que não se existia tanto estudo quanto existe hoje. Mas não só isso. De 2017 para agora, a dor cervical ela saiu de 11ª para, se não me falha a memória, foi 4ª ou 7ª colocada no Global Burden of Disease, que é um baita de um estudo epidemiológico, né, que é fomentizado pela Melinda e o Bill Gates. E quando a gente olha ao lado da dor cervical, fatores emocionais, né, como depressão, também vem crescendo. E a gente vê os estudos que pesquisaram, né, fator de risco para a dor cervical, mostra que humor e sono prejudicado são os principais fatores que estão associados aos primeiros episódios de cronificação de dor cervical.
e não fatores posturais, né? O ano passado até saiu um outro estudo mostrando que essas posturas, né, de slump, essa postura um pouco curvada, foi fator de proteção para a dor cervical, né? Então, existe um estigma muito grande quando a gente fala de postura e a gente acha que a gente Que é cultural, acabou esquecendo de cultural, perguntar pô. da onde é que vem essas informações, Exato, é cultural. né? Pô. Da onde é que surgiu isso? Aí quando a gente olha, foram por exemplo, o próprio estudo do Core, né, do Paul Hodges, por exemplo. Surgiu lá o estudo mostrando que a ativação do transverso melhorava pessoas com dor lombar, mas foi um estudo com N de 13 pessoas. Foi um estudo. Né? E um estudo com N com 13 pessoas, ele não é capaz de contestar a ciência, né? De dizer, de fato, isso aqui vamos bater o martelo. É uma amostra muito pouca, né? O tamanho amostral é muito pequeno e acaba tendo erros aleatórios, né? Erro ao acaso, por exemplo. Então, a gente não consegue ter um controle maior. E quando a gente começa a ter estudos melhores desenhados, com menor risco de viés, né, a gente vê que, por exemplo, estudos mostrando que usar a bolsa nas costas não é fator de risco para dor lombar. Né? E nem que o peso da mochila tem que ser 10% do peso corporal da pessoa. Existe esse, né? isso é martelo batido, né? Tem que ser esse peso não aqui. pode, não sabe. Agora, um grande estudo que surgiu, acho que em 2020, ou foi 2019, mostrou que adolescentes que tinham mais força e mais condicionado, isso foi fator de proteção para dor crônica depois dos 30 anos. E aqueles que tinham menos força, um estudo feito na Suécia, né, usando, como é o nome daquele teste que se faz muito no exército, puxa o peso assim do chão? É tipo de puxar o peso para ver quanto peso você consegue tirar. Isso, é como se fosse um dinamômetro ali, mas uma carga. Dinamômetro, mais ou menos isso. E aí via que aqueles que tinham mais força tinham menor risco para desenvolver dor crônica. Aqueles que tinham menos força tinham mais risco. E aí a gente faz o quê? Tira o peso da mochila das crianças, tá descondicionando a criança, mano. Eu acho que é como a gente falou na questão. Falou na questão do celular, falou na questão de bolsa, falou na questão disso. Sempre se procura um único culpado em específico. Né? Tipo, tenho dor na cervical porque eu ando muito tempo com a bolsa pesada de um lado só. Então eu vou tentar dividir. Ando muito tempo com a bolsa nas costas, fico muito tempo sentado. Então sempre acaba se procurando um culpado. Sim. Mas com a evolução, né, com a crescente dos estudos, viu que nós somos seres biopsicossociais. Sim. Então tem essa questão que você falou, a questão do sono, a questão da depressão, tem vários fatores que a gente nem sabe que existem ainda, que podem estar associados com essa existência e permanência da dor. Essa questão que tu falou do celular, ontem eu vi uma situação muito parecida na academia, né? E até que tu tinha falado também da questão do profissional, da informação que a gente passa, né? Porque quando o paciente, o aluno que está ali, ele tem uma confiança muito grande na gente, né? E tudo que a gente vai falar, ele vai absorver ali como uma verdade. Sim. Então, eu estava dando aula ontem e tinha uma senhora mexendo no celular. E o profissional chegou lá e foi corrigir. Ela, não fica o celular assim e tal, bota ele aqui e tal. Aí eu... a pessoa causando dor no ombro. Fica o ombro... Aí eu, poxa, meu irmão, velho, que informação é essa? Porque, como tu falou, eu acompanho nas redes sociais o Conduzir o Ney. E eu vi sobre... E eu venho lendo muito sobre essa questão evolutiva e tal. E não faz tanto sentido. Quando Por exemplo, esse ano saiu um grande estudo também, vendo essa associação entre o uso de celular e dor no pescoço, e viu assim, que as pessoas que mais usavam o celular teve uma maior associação com dor no pescoço. Mas não pelo uso do celular. Eles usaram também um instrumento, um construto, para avaliar a ansiedade e depressão. Aqueles que mais tinham dor no pescoço tinham altos níveis de ansiedade. E aí, talvez a questão não é o uso do celular, é o pepino que você está resolvendo no celular. Entendeu? E não, tipo, a posição da tua cabeça, mas, sei lá... Não é o aparelho, né? É o que você tá fazendo nele ali, entendeu? Sei lá, o cara tá resolvendo um bocado de bronca ali e tá ali... Pô, tá tenso. Entendeu? Rafa, ainda pegando o gancho no que Danilo tava falando, em relação aos teus atendimentos.
Hoje eu vejo que tem a questão da característica da dor, que tem os 3 tipos. Fala um pouco sobre esses tipos, que foi o que a gente estava meio que falando sobre dor crônica Vamos e tal. polemizar agora. Tão de boa, pô, conversa, vamos nessa, pô. Existem 3 tipos de dor, né? Isso definido pela IASP. Dor noceptiva, dor nociplástica e dor neuropática. Dentro desses 3 tipos de dor, alguns autores sugerem algumas subcategorias. A IASP em si ela não definiu subcategorias. Mas, por exemplo, dentro da dor neuropática, tem pessoas que têm uma dor neuropática de origem central, né, como lesão medular, né, esclerose múltipla, AVC. Como também tem pessoas que têm dor neuropática decorrente de alteração de nervos periféricos, como a própria hérnia de disco, diabetes, síndrome dolorosa complexa regional. O que muda é o local que está sendo a lesão no nervo, tá? Então, tipo, uma dor neuropática é uma dor proveniente de uma lesão do nervo. Então, você tem uma lesão dentro do nervo e isso gera uma dor neuropática, tá? E aí existem essas diferenças de locais, tipo se é periférico ou se é central. Isso já é bem definido, isso a gente entende. Existe a dor noceptiva, que é toda dor que existe um estímulo nociceptivo, né, uma ativação de nociceptores. Para quem não sabe o que são nociceptores, são células que têm espalhado em todo o nosso corpo, que têm a capacidade de identificar ameaças ali, né? Então, se um prego entra na sua mão, você só sabe que um prego entrou ali e está doendo, porque esses nociceptores captou aquela informação, levou essa informação até o cérebro, e o cérebro processou essa informação e fez você sentir dor. Isso com a dor neuropática também, essa lesão do nervo é informada até o cérebro, e o cérebro que decide se você vai ou não sentir dor. Basicamente, dor é uma saída, né, uma resposta do cérebro, mas a gente também tem que ter cuidado quando a gente fala que quem causa a dor é o cérebro, né? A gente está continuando dentro de um modelo estrutural, né? E a dor às vezes é psicológica, mas assim, a dor é uma resposta do cérebro. Então o cérebro ele processa aquelas entradas e emite um sinal, tá? Mas esse sinal ele não é dependente somente dessa entrada neurofisiológica que está ocorrendo no nosso corpo, mas é dependente também do contexto que você está inserido, da cultura da sua região, do ambiente que aquela pessoa se insere, tá? Por exemplo, a gente vê aí diversos movimentos religiosos em que as pessoas se mutilam ali e elas não parecem estar, né, tendo aquela experiência dolorosa e desagradável, né? Está tendo nocepção ali, né? Mas não parece que as pessoas não sentem dor. Assim como dentro de um campo de batalha, um soldado ele perde a perna e ele não relata dor quando ele está ali dentro daquele ambiente altamente estressante. Bem simples também, tatuagem, né? Tatuagem. Tem gente que gosta de fazer. Eu mesmo tenho 2. Uma eu não senti tanta dor, a outra eu senti dor absurda, né? Uhum. Mas a dor noceptiva é essa dor que tem a característica de ativação de nociceptores. E tem alguns estudos que sugerem, isso não é um consenso pelos pesquisadores nem pela IASP, que a dor noceptiva ela tem 3 subcategorias, tá? Mas, repito, essas 3 subcategorias seriam uma sugestão, porque não existe consenso sobre, né, a própria dor noceptiva. Então tem gente que chama a dor noceptiva de uma coisa, de outra, e não existe um consenso. Então essa sugestão é de que existe a dor noceptiva química inflamatória, que é aquela dor onde a gente tem uma inflamação, né, e essa inflamação está ativando cada vez mais os nociceptores, isso fazendo com que aquela região se torne cada vez mais sensível, que é o grande exemplo é o prego que entra no pé.
Tem a dor nociceptiva química não inflamatória, que ela não depende de uma irritação. Tipo, se vocês contraírem o braço e se manterem o tempo inteiro com o braço contraído, isso provavelmente vai causar uma dor, tá? Isso porque existe aumentos dos níveis de hidrogênio naquela região, isso acaba ativando os nociceptores. E tem a dor nociceptiva isquêmica ou manutenção tissular, que é, por exemplo, se vocês pegarem o dedo de vocês e baixarem aqui, provavelmente vocês vão sentir dor, né? Que é aquela dor que você passa muito tempo naquela posição, aquela dor lombar que você passa muito tempo na mesma postura. Sim. E aí você desencadeia uma dor. Isso é o que a gente chama de manutenção tissular ou isquêmica, né? Você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo ali. Só que, mais uma vez, para mim, na minha opinião, acho que a gente só tem 2 subcategorias. A química inflamatória e a química não inflamatória ou mecânica, como a gente fala. Tá? E tem o terceiro descritor, né, que surgiu aí em 2016, que é a maior polêmica que tem dentro dos mecanismos, né, de dor, que é uma dor nociplástica. O que é dor nociplástica? É uma dor que tem uma ativação alterada desses nociceptores. Tipo, você sentir dor sem ter lesão. Tá? Então, por exemplo, o paciente com fibromialgia, ele tem esse mecanismo nociplástico. Sim. E essa dor nociplástica, ela é dividida, né, em 2 subcategorias. Essas 2 subcategorias é a top-down, né, ou o que a gente chama de dor nociplástica verdadeira, né, onde existe um processamento alterado ao nível do sistema nervoso central, tá? Um desequilíbrio ali entre neurônios inibitórios e facilitatórios em relação à dor, como o neurônio do GABA. Então, muita gente às vezes toma pré-gabalina. Esse interneurônio GABA, ele tem essa função inibitória, né, no sistema nervoso central. Então, ele inibe os neurônios, os nociceptores que estão chegando lá em cima. É de uma maneira para todo mundo entender. E tem a dor nociplástica bottom-up, né, ou de baixo para cima, ou aumentada, que é quando essa entrada dos nociceptores, elas são amplificadas. Então, basicamente, você tem um estímulo nocivo, né, no corpo, e esse estímulo, quando chega a nível do sistema nervoso central, que é a nível de medula ou cérebro, ele é potencializado. Tá? E o mecanismo por trás assim, dessa dor nociplástica é um desequilíbrio dessas vias, né, inibitórias e facilitatórias. Então, basicamente, o nosso corpo ele tem uma farmácia natural, ele tem vias que produzem analgésicos, como endorfinas, por exemplo, e o exercício tem essa capacidade de produzir analgésico, principalmente exercício aeróbico. Por isso que exercício aeróbico é meio que mandatório para pessoas com fibromialgia. Tá? Assim como outros exercícios que acabam ativando em vias monoaminérgicas, como noradrenalina, serotonina, que são também um sistema modulador descendente para o controle das dores. E isso está meio desorganizado nesse espectro, né? Nesse fenótipo de pessoas que têm esse tipo de dor. Né? Então, só que a dor nociplástica, ela ainda não existe um critério diagnóstico definido. Porque um dos critérios para a dor nociplástica, dentro dos critérios, né, o critério 3, são 4 critérios, mas o critério 3, ele fala que o paciente ele precisa ter comorbidades ou distúrbios que não têm relação com dor, tipo sono, déficits cognitivos, alteração de memória. E aí o meu questionamento é como que um critério que não tem relação com dor pode ser utilizado como critério para dizer, você tem esse tipo de dor. Medir. Entendeu? Então, existe essa minha crítica. Eu não estou dizendo que a dor nociplástica não exista, para os profissionais que estiverem assistindo, não estou dizendo que não existe. Eu acho que existe, mas eu acho que isso daqui a 10 anos deve mudar, como muda constantemente as coisas. Né? E
eu acho que a gente precisa conseguir estabelecer melhores critérios para a gente dizer, olha, esse paciente tem esse tal mecanismo de dor aqui e talvez ele se dê melhor com alguns medicamentos, como tricíclicos, como alguns medicamentos em relação à recaptação de serotonina, de noradrenalina. Cara, isso que é importante. Eu acho que o cara que trabalha assim, que com dor, entender esses mecanismos para você poder tomar a sua intervenção. Dentro dessas 3 características, tem alguma que se sobressai com mais frequência, Rafa? A dor nociceptiva. De fato, a dor nociceptiva ela é mais presente, né? Essa dor mecânica, né? Não com a inflamação, mas a dor mecânica em si, né? Mas quando a gente fala de pessoas com dor crônica, a gente fala que não existe um predomínio entre esses mecanismos, né? Eu sempre escolho o quarto, que eu não falei dele, o quarto mecanismo, mas que não é mencionado na literatura, que é o misto, que é a pessoa que pode ter os 2 mecanismos. Por exemplo, um paciente que tem uma hérnia de disco e ele tem ali todos os déficits sensoriais, ele tem dormência na perna, ele tem fraqueza, mas ele tem dor lombar. Lembrando que se você tem hérnia de disco e está assistindo aqui esse vídeo, saiba que apesar do seu exame mostrar que você tem uma hérnia, para de fato ser verdade que essa hérnia é o que está provocando a sua dor precisa ser na perna e não na lombar. Tá? Existe essa crença, eu tenho uma hérnia, minha lombar está me matando. Não. A dor de uma hérnia, ela é principalmente na perna e não na lombar em si, porque como é uma lesão do nervo, a dor ela corresponde a todo o trajeto do nervo. Então ela inerva e irradia até o pé, Isso. né? E não na região local. Né? Entendi. E aí o que acontece? A gente pode ter uma pessoa que tem a hérnia de disco, que aí seria uma dor neuropática periférica, mas a gente também pode ter uma dor nociceptiva mecânica ao mesmo tempo. E aí é aquele cara que faz a cirurgia e continua com dor lombar. Pode crer. Entendeu? Uhum. E aí por quê? Porque o problema da dor na lombar dele não é um problema neuropático, era um problema nociceptivo. Era uma dor mecânica, que poderia ser por alguma irritação de ligamento, que poderia ser por alguma questão articular, que poderia ser por um espasmo muscular. Mais relacionado à questão de movimento em si, né? Isso. Pode ser uma questão de movimento ou a falta de, né? Então, e isso, Henrique, se passa por a gente entender não somente dos mecanismos, mas da patologia em si. Entendeu? Acho que os profissionais também estão se prendendo muito baseado em mecanismos e estão esquecendo de, beleza, e como que é a patologia? Né? Voltando para essa questão aí, você falou da questão dos profissionais, né? E falou no início que tem um curso que fala sobre isso, que ensina os profissionais. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse curso. Eu queria só perguntar um negócio antes, que eu tenho uma curiosidade. Meu irmão, minha coluna estrala muito, velho. Qualquer hora, assim, se eu tiver uma postura e eu fizer isso, ela vai estralar. Se eu tiver assim, eu virar pra cá e fizer isso, ela vai estralar. Isso é normal? Pode estar associado a uma manutenção de tensão. Tô ligado. Pode estar associado minhas articulações estralam muito, velho. Pode ter uma hipermobilidade, se tu for muito flexível, isso pode ter. Pode estar associado a muita rigidez, sei lá, excesso de treino, falta de descanso. E por exemplo, Rafa, eu tenho meu joelho esquerdo lesionado, eu tive uma lesão de LCP. E até agora eu estiquei a perna aqui e veio tac no estralo da porra, e vira e mexe. E isso eu percebo também que algumas pessoas que, mais comum em joelho, aí tendem a falar assim, não dói não, mas ele estrala. Não dói não, mas ele estrala. E o meu joelho, ele pontualmente estrala. Tipo, eu tô de perna dobrada, daqui a pouco eu estico ele, pá, aí acabou de fazer. E aí eu queria saber que, tipo, isso é normal? É muito fácil do que tu falou, né? Estralo sem dor, nada, né? nada. Eu quero dizer, Esse tipo, seria a dúvida dói, de- tu vai falar essa estrala. essa dúvida né? de Danilo é a dúvida de muita gente. Dói, Essa- não dói, então. Pô, tipo, às vezes, por exemplo, o meu mesmo, que é lesionado, e, tipo, tratei, mas ele estrala, tá ligado? Ele não dói, mas estrala. Eu me estralo todo, tipo joelho, pé, quadril não, mas lombar. Né? A questão é que às vezes esse comportamento de estralar, ele pode ser um comportamento de hipervigilância.
Eu posso dar o meu exemplo, que eu era uma pessoa que tinha muita dor cervical crônica Tu vivia? e vivia me instalando. Tem problema em instalar o pescoço? Não, nenhum problema em instalar o pescoço. A questão é que se você fica nesse comportamento excessivo por muito tempo, isso pode sensibilizar a estrutura e aí você ser uma pessoa que tem aquela região tensa o tempo inteiro. Por Entendi. exemplo, semana passada eu atendi uma paciente com dor cervical crônica e ela falava, não, eu gosto aqui de me apertar, eu fico me massageando. Só que você tá hiperativando. E aí eu atendi ela ontem e eu perguntei, e aí, como é que tá a dor? Porque eu solicitei que ela parasse, né, de tá se tocando e tá se instalando. Ela, não percebi sentir dor. Ou seja, ela só parou de se tocar, ela só parou de se instalar, Só mudança de comportamento. só mudou o comportamento. Porque o fato de você estar se instalando e se tocando, isso meio que está reforçando, meio que você está prestando mais atenção naquela região. Você, em tese, também promove uma sensação de relaxamento ali, né? Então, e ainda tem isso, né? Você promove o relaxamento, só que para você ter essa sensação de relaxamento, você precisa ter o que antes? Tensão. Tensão. Tem que ter Dor. esse E depois tem que se reestruturar de novo. Entendeu? E aí a pessoa faz, mas eu faço o quê? Quando vier à vontade, pense em outra coisa. É igual a pessoa que está fazendo uma dieta, vai viajar, chega na porta do hotel, tem ali um bocado de chocolate, assim. O cara, pô, e Não, aí, ignora faça o essa quê? porra. Sai do lugar. Exatamente. Sai do lugar para o sistema ele ir. E aí no que você muda esse comportamento, vai mudando o comportamento, o próprio sistema nervoso central, ele vai começando a entender, nesse sistema de alarme, começando a entender que aquela região não é mais importante assim. Porque se o próprio sistema da gente entende que aquela região que dói é importante, se é importante, ele vai tender a fazer o quê? Proteger ou relaxar? Proteger. Proteger. E aí você fica naquela tensão mantida o tempo inteiro, porque você A hipervigilância, né? Isso é hipervigilância. E era uma coisa que eu tinha. Aí quando eu comecei a ver os estudos mostrando Estudar, que né? a hipervigilância, opa, isso meio que sou eu aqui, ó. Sou eu que chego no final do dia, eu tô aqui todo cheio de tensão. E aí eu comecei a perceber, caramba, mas meu sono tá muito ruim. Meu nível de ansiedade tá muito alto. Eu comecei a mudar, comecei a melhorar o sono, comecei a ter práticas respiratórias e aquela dor cervical que eu tinha no final da noite começou a sumir. Óbvio, junto a manter atividade e parar de estar me tocando. Eu, falando agora em relação à ansiedade, eu tenho, né, a ansiedade e eu sentia muita dor na lombar, né, no lombar e no trapézio superior. No início eu tava na época da faculdade ainda. Foi quando eu descobri também que tinha ansiedade. E eu fiz sessão de fisioterapia, fiz raio-x. E nunca vi ninguém ver nada, tá ligado? E depois que eu comecei o tratamento da ansiedade, a questão do medicamento, já depois do fim da faculdade e tal, as dores por si só elas já começaram eu melhorei, lógico, a minha qualidade de sono, o estresse, por causa da questão do meu trabalho, faculdade, a questão de treinar, conseguir treinar mais, mas essa relação também do controle da minha ansiedade através do remédio também. Caramba, velho, isso Deu uma relaxada. mudou muito, velho. Mudou Dentro muito. daquela própria definição de dor, né, dor, experiência sensitiva e desagradável, então toda dor, ela é emocional. Toda, sem exceção. Então toda dor ela vai ter um aspecto emocional. Isso não quer dizer que a dor não seja real. Porque se você, tem uma dor, seja na lombar, como é que você fica? Triste ou feliz? Triste. E tristeza é o quê? Emoção. É emoção. Só que, para algumas pessoas, esse fator emocional é mais relevante. Principalmente naquelas pessoas que já têm um padrão. Por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia. Muitas vezes ela não desenvolve a fibromialgia na fase adulta, na adolescência. E quando a gente olha para o histórico na adolescência dessa criança, é uma criança que teve traumas, é uma criança que teve problemas severos emocionais. E isso aumenta a chance dela ter dor generalizada, ter fadiga, ter distúrbios de sono, entendeu? Então, a gente às vezes
minimiza, né, esse fator emocional, como se a gente estivesse dizendo, não, o fator emocional é que a sua dor não existe, é coisa da sua cabeça. Não, 100% das dores tem sim fatores emocionais. Só que se é uma dor mecânica, que você pisou ali num prego, ou torceu o pé na calçada, andando por aqui, que é bem fácil fazer isso, né? E torceu o pé, você não vai ficar feliz. E a magnitude daquele evento, se for muito grande para você, vai trazer ainda mais transtornos emocionais. Por exemplo, pô, se é um cara que joga futebol, tem a sua pedalada do final de semana, de regra, e é uma atividade que é muito prazerosa para ele torce o pé, esse estímulo nociceptivo naquela pessoa vai ser muito amplificado do que uma pessoa que... Que já vai sentir falta da pelada. Então, ele vai sentir a falta da pelada, não sei o que. Um atleta perde a temporada, lesiona feio também. Então, do que uma pessoa que o pé dela eu gosto mesmo de ficar assistindo Netflix, né? Meu pé não eu tava afim mesmo de pegar umas férias do trabalho, ficar descansando. Vai estar de boa. Vai tá, a experiência dessa pessoa com entorse vai ser muito menor do que uma pessoa que tem aquela região ali, que aquela região ali é muito mais importante para o dia a dia dela, entendeu? Sim, então, voltando para aquela questão que eu falei lá dos profissionais. A gente falou no começo, né? Falou que o fisioterapeuta trata da dor, mas não estuda a dor. A gente da área da educação física também, no geral, em relação à saúde. Aí você falou que é a Escola da Dor, o nome da... É o Clube Dor. Clube da Dor. Eu queria falar um pouquinho sobre ele para a gente entender. Então, Clube Dor é uma assinatura, né, dá um chute, quanto que é? Um chute? 30. R$59,90. Por que 59,90? É padrão de 90 ter 90. Você igual aí, você R$39,90. Tá. Olha só, é uma assinatura que toda semana tem uma aula nova. Até o exato momento tem 12 aulas. Né? Surgiu no dia 1º de abril, né? No dia da mentira. Dia da mentira. Justamente porque nesse dia 1º de abril, para quem ingressasse, ia pagar somente R$1 durante um mês. Mas a assinatura, ela vale igual uma batata frita, né? R$20 por mês. Pô, baratinho. Eu falei 30, falei pouco. Ainda tá mais. Eu falei, vou assinar hoje. Eu falei os 90 porque tudo que você vai olhar nunca tem um preço fechado. É questão de marketing mesmo. Hoje o Clube Dor ele é R$20 por mês, né? E não tem plano anual ainda. Que é justamente para dar mais acessibilidade aos profissionais. Então você vai lá, assina, tem uma aula por semana. É a plataforma, Rafa? É plataforma na Hotmart. Hotmart? Massa. E você tem lá, né, 12 aulas, com aulas gigantes, por exemplo. Tem uma aula lá que é super interessante sobre ombro, né, que eu falo de alguns exercícios. Tem uma aula super interessante de estenose lombar. Eu vou assinar, filho. Para mim é uma das mais completas de estenose. Né, que eu falo sobre a avaliação do paciente com estenose, o que fazer com o paciente com estenose. Por exemplo, eu tenho uma paciente com estenose que ela vai precisar hoje fazer um bloqueio. Ela já tem 83 anos e falei com o médico, ela não queria operar. Eu disse ao médico, ela não deseja operar, a gente está trabalhando assim. E ela faz, né, ela tem um personal. Então precisa dessa comunicação. Se, por exemplo, paciente com estenose, você não pode estar fazendo um exercício de extensão. E aí tu chega lá, tá... Não tô dizendo que é o personal dela a gente conversa. Mas vai um outro personal, tá metendo exercício de agachamento, mantendo aquela lombar em extensão. Eu digo a ela, não, eu quero que você faça um agachamento com a lombar toda curvada. Porque o que é estenose, né? Você tem a coluna, tem a medula, ou forame, né? A medula, tem um canal medular onde passa a medula por dentro. Ou forame, que é um buraquinho na vértebra que passa o nervo ali. A estenose na lombar, ela pode ser de canal, que aí seria uma compressão grande no canal, fechando o canal medular. E isso acaba levando com que a pessoa sinta fraqueza nas pernas, o idoso principalmente, né? Algum processo degenerativo severo, um escorregamento ali da vértebra. Isso fecha o canal.
Aí o idoso ele faz, quando eu ando 50 metros, minhas pernas começam a ficar pesadas, eu preciso sentar e quando eu sento e curvo a coluna aqui, as pernas melhoram. Quando eu estou no mercado e eu apoio no carrinho de compras, eu consigo andar o mercado inteiro. Porque essa posição de curvada, né, da coluna, Dá o alívio, né? Ele abre o libera canal. um espaço maior na vértebra para Isso, fazer o abre o movimento. canal. E aí, se você não tem esse entendimento, você é um profissional de educação física e vai pegar uma pessoa Vai dessa. julgar, vai querer corrigir. É, Deixar... exatamente. Porque imagina quanto que vai custar para um paciente desse estar fazendo fisioterapia todos os dias. Não é interessante para ele. Mas para ele talvez seja interessante ter um personal do lado que entenda sobre a patologia e consiga levar junto com o fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta faz uma abordagem específica e o treino geral de braço, de perna, de coluna, vai ser feito com personal. Mas eu preciso de um profissional de educação física que tenha habilidade sobre essas patologias. E não atender, por exemplo, porque prescrever exercícios para quem não sente dor é totalmente diferente do que prescrever exercício para pessoas com dor. Recentemente eu perguntei a um colega, se chega uma pessoa com fibromialgia, como é que tu prescreve exercício para essa pessoa com fibromialgia? Ele, não sei. Vai fazer o quê? 3 séries de 10, drop 7. E aí? Por quê? Porque é complexo prescrever exercício com um paciente com fibro. Mas a gente precisa ter profissional. Eu mesmo, imagina, se eu fosse zerar a dor do paciente com fibro. Eu nunca vou zerar a dor do paciente com fibro. Mas eu preciso que esse paciente com fibromialgia ele seja bem assistido por um profissional de educação física. Muito bem assistido. Porque, na verdade, quem vai conduzir esse paciente não é o fisioterapeuta, não é o médico, não é o psicólogo. É o profissional de educação física que vai estar com ele ali quase todo dia. Total. Entendeu? E aí, como é que vai ser? Vai prescrever exercício aeróbico, alongamento, controle motor, exercício de força. Dentro do exercício aeróbico vai ser Contínuo, intervalo. não só contínuo, tempo contingente, porque é uma das coisas que eu falo, o paciente com fibro vai ter que trabalhar com tempo contingente. Você não vai trabalhar em cima de intensidade de dor. Você vai trabalhar em cima de aumentar a tolerância dele ali dentro daquele tempo. Se ela faz uma corrida, uma caminhada, um elíptico, uma hidroginástica e 10 minutos desencadeia a dor dela, você vai ter que trabalhar um pouco mais baixo, trabalhar em cima de aumentar essa carga dentro desse sistema modulatório descendente que eu falei aqui, que está totalmente bagunçado. Para suportar E para isso, para você começar a ter uma cabeça, porque é uma das coisas que eu mais defendo, né? Danilo Wilson e Henrique. Isso. É que o profissional ele entenda os fundamentos, entenda os conceitos, para ele não ser dependente de teorias ou modelos engessados. Eu sou fisioterapeuta e ensino a fisioterapeutas e digo, o raciocínio clínico, que é a capacidade de tomar decisão, de pensar para tomar uma decisão em uma conduta, ele tem que ser independente. Muitos físios, eles ficam presos dentro de modelos que ele aprende em curso e fica replicando aquilo que ele aprendeu, e no dia que ele pegar um paciente que não se encaixa em nada ali, e ele não sabe nem o que está acontecendo, ele vai perder o paciente. Mas eu já também fui assim, pô. Eu acho que, você fica preso a modelos de curso que você vai aprendendo em relação à reabilitação e tal. O próprio modelo biométrico, né? É como se fosse uma receita de bolo. Aí você começa a se questionar depois que você é apresentado a outros modelos. Pô, mas por que eu não pensei isso antes? Porque não faz sentido. É porque ele não entende o que é que está acontecendo, quais são as possibilidades de fenômenos que estão acontecendo em cima daquele paciente. Se é um paciente que está com o sistema, a farmácia natural dele totalmente bagunçada, peraí, o que é que eu posso fazer? Se é um paciente que eu vejo que tudo tem que dor fizer general ali, você não vai ter uma certeza do que por vai exemplo, acontecer, paciente né? com fibro, que geralmente ele tem essa disfunção da farmácia dele, né? Em que a periferia não está contribuindo tanto assim para a dor dele, mas sim é uma alteração muitas vezes processual ou uma atividade imunológica alterada, né?
o que é que eu vou pensar? Talvez eu precise de exercício com baixa intensidade, um exercício com pouco volume e acrescentar exercício de relaxamento, sabe? E não dizer ao paciente, isso aqui você não pode fazer não, porque isso aqui vai te machucar. Você só vai estar reforçando ainda mais o sistema de crença que a gente falou no Cria um início. bloqueio, né? Que quem sabe futuramente ele se condiciona melhor, vai chegar a fazer aquilo, mas não vai fazer porque já tem aquele bloqueio. Eu mesmo tenho uma paciente de fibro que ela me manda uma mensagem, poxa, graças a você eu consegui correr 5 quilômetros. E eu não corria antes. Ela, não, mas eu tenho medo. Corre. Ela, mas eu tenho medo. Corre. Ela, não, vai lá, corre. Corre na esteira. Tá com medo de correr na rua? Corre na esteira. Que é mais controlado. Não por causa do impacto. Ambiente, Mas a esteira é mais controlada, você tá ali, sentiu a dor, você segura de lado, corre ali. E ela foi lá, correu, poxa, consegui 5 km. Ela fazia 3 km, de 3 para 5, não é tanta coisa assim. Para pessoa que já corria, né? Tinha o hábito de correr 3 para 5, não é tanta. Eu vai lá, experimenta fazer 5. E ela foi lá e fez. Mas imagina se eu dissesse, não, você não pode correr 5 quilômetros, porque isso vai desgastar. Você já tem fibromialgia. Isso vai desgastar suas articulações. Isso vai causar mais dor. Aí entra naquela questão que tu falou lá do pensamento, né? Isso, de você já ir pra uma infelizmente parada é uma já com um conduta que a pensamento... gente vê que muitos profissionais têm, né? E a gente tem que pensar em, peraí, eu não vou falar isso, mas talvez é um dia que ela dormiu mal, ela está mais sensível, vou reduzir a carga hoje. Eu vou reduzir o meu estímulo de treino hoje. Né? Eu não vou jogar um estresse tão grande. Porque, por exemplo, na fibra, se você jogar um exercício com um estresse muito alto, você corre o risco de sensibilizar esse sistema. E o paciente sentir dor, mas não porque ele está mais lesionado, mas porque simplesmente você estressou e o exercício em si ele é um estressante, né? Mas você estressou além daquilo que aquele sistema suporta. Uma das maneiras de fazer essa farmácia natural voltar a trabalhar é exercício físico, porque ele estressa, ele obriga o sistema nervoso central a produzir endorfina, por exemplo. Mas por outro lado, pessoas que são opioides dependentes, né, que tem o que a gente chama de hiperalgesia induzida por opioides, são aquelas pessoas que tomam codeína por muitos anos, ou tomam tramal por muito tempo. Essas pessoas acabam levando o sistema nervoso central, essas vias que produzem os analgésicos, né, essas vias endógenas, a entrar em uma disfunção. E aí é meio que o sistema nervoso ele faz, peraí, se está chegando opioide externo, não tem por que eu produzir. Ele começa a diminuir a produção e é aqueles pacientes que tomam opioide, toma opioide, e quando ele tenta desmamar o opioide, ele não consegue, porque a dor dele piora. Mas a dor dele está piorando não é porque a lesão ainda está lá ou a lesão está pior. É porque o sistema ficou tão dependente não está produzindo mais. Isso, que não está produzindo mais. Ele deprimiu o sistema inteiro. E aí ele se torna uma pessoa mais sensível. E quando ele tira, aí... Por isso que o opioide, no máximo, dependendo, óbvio, da classe, existem várias classes de opioides, né? Mas um opioide mais fraco, como codeína, né? No máximo 1 mês ali, no máximo. Né? Um oxycodone já 7 dias, no máximo. Né? Então, tem que se ter esse cuidado e o paciente ele tem que entender isso, para ele não ficar dependente daquele medicamento, querer o mais rápido possível buscar uma saída de não ter que estar usando aqueles medicamentos. Então fica aí reforçada a importância dos profissionais se atualizarem, né, estudarem. Sim, os profissionais. Essa questão que Rafa estava falando até da comunicação, né, de aviso, e você dizer que não pode emocionalmente, até a questão da aderência a pessoa a me contratar a gente, né? Porque se a gente passa a informação que ela não pode, ela já vai chegar ali, mas eu não vou fazer isso, então não tem para que eu ir mais. Sim. Não vai. Às vezes, por exemplo, o caso do CrossFit, tem gente, mas eu não vou poder treinar CrossFit? Eu não. Você vai lá, você vai fazer seu treino de CrossFit. Você só vai, nesse momento, fazer outros movimentos, vai fazer esse movimento aqui, mas às vezes a pessoa precisa ir para aquele ambiente ali.
Só de estar no ambiente já Isso. muda muito. Né? Entendeu? Então ela se sentir inclusa ali. Então esse aspecto social também é muito importante. Às vezes a pessoa sente dor em outro canto, mas ela faz o mesmo movimento dentro do box do CrossFit e ela não sente nada. Porque tem um fator social importante ali. Total. Entendeu? Tem um fator Psicológico, social um fator de bem... motivação também, né? É. E a gente, como profissional, tem que... Pô, vou tirar a pessoa da atividade que ela mais gosta? Não. Vou pensar aqui, vou quebrar minha cabeça para saber como que eu vou posso inserir inserir ela. Aí a pergunta, né? Quantos profissionais estão afim de fazer isso ao invés de ficar passando receita de bolo aí? Exato. Né? Total. De chega uma pessoa ali com dor, vamos fazer 3 de 10. Por que 3 de 10? Por que 4 séries de 10? Por que não uma de 12? Por que não 3 séries de 6, de 4? Porque se for 3 séries de 4, dentro da dosagem vai ser um treino de força. Não, às vezes o paciente com dor crônica, ele só está precisando primeiro é se movimentar. Exato. O primeiro foco se você percebe que aquela pessoa altamente sedentária, não, peraí, eu não vou botar movimento carga. pra ele já vai ser muito movimento. Eu vou botar uma carga externa aqui de meio quilo. O foco é fazer essa pessoa primeiro sair de casa. Né? E depois, você começa a pensar em modelo de treinamento, de qual o melhor treino, qual que não é, qual o objetivo. Se ela tem dor crônica, a primeira coisa que você vai ter que pensar é como eu melhoro a qualidade de vida dessa pessoa. Exato. Como eu diminuo a incapacidade dessa pessoa. Primeira coisa é isso. Não é nem, às vezes, o paciente com fibromialgia, você não vai pensar em dor. A dor dele não vai zerar, vai estar lá. Mas como eu aumento a capacidade, a qualidade de vida dessa pessoa. Como eu consigo fazer com que essa pessoa que não está conseguindo nem dar uma volta no shopping, consiga dar 3 voltas no shopping, apesar de sentir dor. Sim. Entendeu? E às vezes a gente fica só focado na... Pode falar a palavra? Pode. Na porra da intensidade da dor, entendeu? Tá com dor? Aí fica aquele negócio. E aí, faz um movimento. Tá doendo? Tá sentindo alguma coisa? Não, deixa o paciente falar, entendeu? Às vezes eu falo, tudo bem fazer esse movimento? A pessoa, não, tá tranquilo, tá. Então, dá pra fazer 6 repetições? Dá. O que você acha de começar com 4 repetições? Ou seja, eu jogo a bola pro paciente. Ele até tá tendo a questão da autoeficácia, né? Ele Da autoeficácia e não só isso, tomar decisão Então, compartilhada. Exato. Ou seja, o paciente ele começa a fazer, peraí, eu que dou minha opinião aqui, como é que é isso? Esse cara aqui é meio diferente. Porque todos que eu vou, ele diz, não, faça isso. Né? Parece que puxa o chicote, faz 2 séries de 10. Não, o que você acha da gente começar com 4 repetições só desse movimento aqui? Dá para você fazer? Vamos tentar. E a pessoa vai lá e faz. Depois que ela fez as 4, como é que você se sentiu? Sentiu bem? Eu não estou perguntando, e aí, doeu? Não doeu? E doeu aonde? Não, essa fixação na intensidade da dor, da localização da dor, podem ser fator que deixa o paciente cada vez mais concentrado naquele local que dói. Exato. Eu tenho um aluno que ele sempre ele relata se tá doendo ou não, tá ligado? Tipo, uma região daqui da cervical. Que não tem nada a ver com a cervical dele, mas irradia pra cervical. E aí ele, não, porque eu já sei o que aconteceu. Foi esse exercício aqui, ele disse. Foi um desenvolvimento. Foi esse exercício. Foi mesmo. Foi, beleza. Então a gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer esse exercício. E vamos analisar, beleza? Beleza. Aí treinou, foi pra lá, foi pra cá. Passou um treino, nada de dor. Outro treino, nada de dor. E a gente sem fazer o exercício. Passa o quê? Daqui a pouco ele teve um estresse grande. Uma questão de prova que ele ia fazer, que não sei o que, tal. Quando veio, ele chegou pra treinar. E aí, como é que tá? Pô, eu tô com a dor aqui e tal. Tá vendo que não tem correlação, não tem como a gente dizer que foi esse exercício e foi a ausência dele que a gente parou de sentir dor. Aí ele, pô, realmente e tal, não sei o que. Aí eu fui conversar, pô, como é que tá a semana, como é que tá o sono, como é que tá a alimentação, hidratação, não sei o que. Aí ele, porra, velho, tive um estresse do caramba ontem, assim que me acordei, não sei o que. A prova que eu ia fazer. Tá explicado aí, porra. Nesse caso assim, eu gosto de fazer, tipo, ou colocar um foco externo. Tipo, a pessoa ela vai fazer o movimento, mas ela nem vai
Vai perceber Sabe, que A tá fazendo atenção dela movimento. é em outra alguma coisa. outra coisa, No sei ambiente, lá, né? numa luz. Quando apitar uma luz, ela tem que fazer um certo movimento. Ou eu jogo um outro movimento, por exemplo, pessoas que têm medo de dobrar a coluna, né, para pegar um objeto no chão. Uma das coisas que eu faço no consultório, eu pego uma caneta, jogo assim no chão e pega essa caneta para eu ver para mim, por favor. Aí a pessoa quando vai faz aquele dobrando o joelho, sabe? Aí em casa você pega as coisas assim, teve um cara que pegou com o pé assim. Aí eu, Caralho. os casos dos objetos, tu pega assim com o pé, eu evito ao máximo dobrar. Puta merda, velho. E aí, o que eu faço? Eu exponho ao movimento de flexão da região sem que ele perceba que tá, por exemplo, deito ele na maca, peço para ele puxar a perna. Aí eu questiono, dói isso aí? Aí ele, não. O que você acha que está acontecendo na coluna agora? Ele começa, aí ele para, Começa a pensa, pensar. Entender o que tá fazendo, né? tá dobrando, né? Percebe que dobrar não é um problema? Aí o cara começa a virar a chave. Só que, óbvio, eu não vou jogar ele para um movimento de flexão em pé. Você Aí eu precisa vou ir. pedir para ele puxar várias vezes, depois eu vou botar ele de 4 apoios, sentar lá no pé, mas ao mesmo tempo ele percebendo, né, que tá dobrando a coluna. Diminuir a ativação de brace, que essa galera, o brace Fica lá dentro assim, travadíssimo. entendeu? E então quando o cara vai sentar lá no pé, eu relaxo o abdômen, solta a respiração, vai lá, senta. Ai, como é que é? Como é que tá assim? Não, assim é mais confortável. Eu dá uma sensação de que parece que a coluna nem existe, né? E aí ele pega e percebe que o fato dele se expor gradativamente a esse movimento que ele está evitando, e a chave não vira se a exposição não for com o movimento que ele evita. Exato. Entendeu? Então, ao fato dele se expor ao movimento que ele está evitando, ele começa a entender que talvez o problema da dor persistente na lombar dele é que está faltando ele fazer o movimento de maneira natural, livre. Entendeu? O Rafa, então, para baixar, pode dobrar a coluna, né? Normal. Você Deve. não, É você só a gente olhar É pra só com o criança. pezinho, não, pegar a caneta. Senão você fica você tem que fazer Dobra o assim, joelho na tal, não pontinha sei o assim. A quê. galera pega as coisas no Não, chão pô, fazendo um stiff. O cara, já vi na academia, o cara pegar um peso vai lá, o chopa ali pegando peso, assim, dobrando a coluna. Mano, ali tem 10 quilos, pô. 10 quilos, tem tantas opções, inúmeras opções para o cara levantar 10 quilos do chão, pô. Porque quanto mais vai aumentando a carga, a gente vai, é uma restrição ali, a carga. Então, quanto mais aumenta a carga, mais vai diminuir essa possibilidade de movimento. 10 quilos, se ele tem a capacidade de pegar do jeito que ele tá, deixa o cara pegar. Pegou uma criança pô. no chão, não? Foi Exato, pô. 20 Pronto, essa questão, Pegar a analogia da criança, agachar, né? segurar a criança, Aí o cara, levantar. pô, tua filha tá no chão, como é que tu pega? Ah, eu pego assim. Quantos quilos tua filha pesa? 10 quilos. Qual é a diferença de tu pegar a tua filha no chão e pegar esse peso aqui? Exato, Total. pô. Então, Entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes o cara fala, pô, não consigo pegar minha filha no chão. E aí a minha estratégia terapêutica é expor ele ao movimento, ao né? movimento até que ele atinja aquela carga Total. que é do filho pegar da a filha dela, Total. para ele conseguir pegar de uma maneira segura e confiável. Voltar a ter confiança. Acho que as pessoas com dor crônica, elas param de ter confiança na região que dói, entendeu? Total. Pô, eu mesmo. Eu sou um exemplo disso, né? Rompi meu tríceps. Até hoje, eu ainda tenho medo de fazer um snatch com 80 quilos, porque eu ainda não fui exposto a por exemplo, overhead squat com 80 quilos. Eu disse a galera, um dia desse eu levantei 78 quilos. E os caras, bicho, levantar 78 assim, leve desse jeito, vai 80. Não, 80 não vai não, que a cabeça não deixa não. Mas talvez 82 vá, né? Eu não sei. 80 não vai, mas 82. Aí, por quê? Eu disse a galera, bicho, eu preciso fazer um overhead, botar esse peso pra cima da cabeça pra eu sentir. Ter a segurança. A cabeça dizer assim, eu consigo. Entendeu? Porque apesar de eu estudar com isso, eu preciso que o meu sistema entenda que é seguro. Mesma coisa quando eu levantei 100 quilos de jerk. Eu levantei 100 quilos de jerk, mas no snatch em 80 quilos eu tenho medo. E aí, só que quando eu levantei 100 quilos, eu não sabia quanto tinha de peso. Só saí, eu parei, comecei a botar só peso pequeno. Aí eu parei de contar. Aí quando eu levantei, aí quando eu olhei assim, eu Tirou o fogo porra, da cheguei carga, no meu né? PR, velho.
Foda. E aí... Tirou o foco da carga e disse, eu vou fazer É, enquanto exato, eu conseguir pô. fazer. Exato. Isso. E aí, mas eu tava com aquele medo de, será que o braço vai aguentar? Será que o cotovelo vai aguentar? Mas aí é quando você vê que, pô, o fato de você... o quanto que o medo, né? O medo do movimento, o medo da carga também, não acaba influenciando você até no gesto do movimento. Às vezes, Total. pelo medo do movimento, você vai todo protegido, cheio de proteção ali para aquele movimento, entendeu? Tá tranquilo. Então, pra sentar também não tem. Pra sentar, pode sentar do jeito que eu Pode quiser. sentar né? relaxadão. Pode dobrar sentar com- relaxadão. A questão é não passar Pode muito tempo na mesma posição. Pode sentar Pode igual o dobrar Renan a tá ali. coluna. Pode sentar igual o Renan Pode tá ali. dobrar a coluna. Pode sentar. Tá aprendendo ali. O melhor remédio pra dor Né? é movimento. Né? Isso, a questão é não passar muito tempo na mesma posição. Ficar ereto, ficar relaxado, ficar para um lado, ficar para o outro, Total. cruzar A as manutenção pernas. daquela postura, né? Eu lembro que no final da minha defesa de tese de mestrado, velho, eu passei horas sentado. E aí eu sentia dor, mas não era só na lombar, não, era em tudo. Mas não pelo fato de estar sentado, porque eu passava o mesmo tempo assistindo série da Netflix e não sentia nada. Mas o fato de estresse Permanecer na mesmo, mesma ambiente de postura estresse, também, né? né? o estresse que eu tava nos últimos 2 meses ali, terminando o resultado, né, tendo que escrever resultado, discussão e entregar para a banca examinadora, foi um momento assim que não era a posição, mas era o contexto que eu estava inserido ali, de estresse em alto nível, pouco sono. Isso acabava sensibilizando mais a minha musculatura. Esse fator de sono assim deixa esses nociceptores mais fáceis alerta, de né? disparar, entendeu? Não é que os nociceptores causam dor, mas o fato dele ter mais facilidade de disparar, É o gatilho, ele fica né? emanando várias informações o tempo inteiro para o cérebro, e o cérebro diz, pô, peraí, por que esse negócio está chegando tanto estímulo aqui em cima? Entendeu? Então, isso, pra gente, como indivíduos, né, seres, refletir que a dor tem os fatores mecânicos, mas nem tudo é mecânico, assim como a gente acha que é. Pode crer. Pô, massa, velho. É isso. É isso, né? É isso. Acho que hoje a gente conversou bastante. É. Rafa, eu agradeço aí demais pela sua presença, pela aula. Né? Teve hora Boa que eu aula, tava com só, certeza. porra, paradão aqui, só deixa o cara falar, deixa o homem falar. Agradeço demais, viu, Rafa? A gente aqui Eu que agradece agradeço, demais aí né? pelo conteúdo. Obrigado. Pode ter certeza que você vai ter um assinante a mais aí. Eu vou, com certeza, três estar assinantes vendo a suas mais aí. aulas para agregar um pouquinho aí ao meu trabalho também. Vai ser um prazer ter vocês como assinantes aí do Clube do... É isso. Agradecer, né, pela presença. Pedir pra você deixar aí pro pessoal aí seu contato, a Escola da A Dor, gente não. vai deixar no Clube coisa também, Dor, mas fale seus no contatos, arroba, suas informações. teu deixar trampo, pro o que é que pessoal. tu tá trampando hoje Tem e tal. o meu perfil, que é DR Rafael Reis, né? Lá eu falo voltado mais para profissional. Tem o segundo perfil, que é o da clínica, que lá eu falo para pessoas mais leigas, dou dicas lá, né, para quem sente dor, né, que é a Ciência Terapias, @Ciência Terapias no Instagram. Tem um canal da Ciência Terapias no YouTube. Né? Lá tem várias dicas, né? Tem um vídeo lá que é um dos vídeos mais estourados lá para quem tem dor ciática, né? Várias pessoas que fazem os movimentos que eu ensino lá, as pessoas, pô, a dor tá melhorando aqui, Pronto, né? vai estar tudo na descrição. Massa. E o DR Rafael Reis. E na Ciência Terapias lá tem um contato para quem quiser, né, desejar marcar a consulta. E a assinatura também. E a assinatura do Clube Dor, no link da bio do Instagram, no próprio Instagram lá. Da tem Ciência ou do teu? Ou dos dois? do meu, não, do teu? meu. Do Do Dr. DR Rafa, Rafael né? Reis, Rafael Reis. tem um link lá na bio. Você clica lá, aí tem a assinatura lá, o link lá do Clube Dor. Tá? É só clicar no link, fazer a assinatura e cair pra dentro. Rafa, É meu isso. velho, muito obrigado Eu que agradeço. por essas informações que quebraram alguns mitos aqui hoje. E essa aula, como o Danilo falou, que a gente teve a oportunidade de aprender aqui também, assim, e outras pessoas que vão lhe ouvir também vai ter essa oportunidade de aprender com você e talvez buscar mais, como a gente vai tentar buscar mais. Total. Mas te agradeço, meu irmão, pelo ter aceito o nosso convite e
você possa vir aqui muito mais vezes, porque a gente sabe que tem muita coisa aí pra falar. Então, Exatamente. foi só Tem. uma pontinha do que... Valgo dinâmico, então, no Olha, joelho, né? Vixe, mas bom, Tem outras coisas aí já. exato. A gente pode vir outras vezes com outro tema, mas... Descer um pouquinho mais pro quadril, né? Desce aí, descer quadril, mais um joelho, vamos embora. Mas, Timão, quero agradecer você, vai, por hoje. Eu que agradeço a todos vocês que me convidaram, né? Danilo, Iveson, Henrique, a quem está assistindo. Para mim é um prazer, assim, inenarrável estar falando sobre dor, falando sobre um assunto assim que se deixar, eu passo Vai passar o dia falando. o ano inteiro aqui falando, enchendo o saco. Tem a galera que fala, bicho, tu só fala disso, velho. Né? Toda vez tem um assunto novo para falar, tem uma evidência nova, surge um estudo, surge a moda agora é neuromodulação não invasiva, e a gente vai falando de várias coisas, né? Então, dor é um assunto, até conversando com um médico, né? Que é especialista em dor, ele bicho, clube dor, então vai ser aula infinita, né? Que Vai ter uma só semaninha. falar de várias patologias além de dor já é assunto. Massa, velho. Massa, é isso aí. Agradecer aí a galera que ficou assistindo a gente aí. Agradecer o nosso convidado, né? Pedir pra galera seguir aí. A gente vai deixar lá na descrição todas as informações. Seguir aí Recreative Lab também, né? Seguir lá seguir a Black School, nossa apoiadora aí a partir daqui pra frente agora. Bora ver. Bora ver. Bora ver, porque a galera que tá vindo pra cá é atleta, o cara é atleta aí, vai sair sem nada. Mas eu recebi uma mensagem aqui dizendo que pode falar. Vai fluir. Vamos embora. Vai dar certo. Segue lá no nosso Instagram, tá aí Movecast, Spotify também, dá uma olhada lá. Segue nosso YouTube, dá um legalzinho lá, se inscreve no canal, deixa lá um comentário, é muito importante pra gente, ajuda muita gente no nosso crescimento aí. É isso aí. Valeu, Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Junto.